Competição a todo vapor com essas empresas, e as previsões para 2026 e além são, na verdade, bastante perturbadoras e assustadoras. Existem empresas de IA humanoide focadas em companheiros realistas. O que é perturbador, novamente, é que existem empresas que estão criando esses robôs humanoides com capacidades de IA, a capacidade de aprender sobre você, sua personalidade, sua linguagem, suas expressões, seus gostos, suas aversões e, infelizmente, até mesmo suas inclinações sexuais. Existem empresas que estão produzindo companheiros robóticos humanoides de IA que podem ser comprados. Agora, eles são brinquedos apenas para os extremamente ricos. Um dos modelos mais famosos que encontrei em minha pesquisa custa cerca de US$ 175 mil. Mas, como toda tecnologia, quanto mais ela for desenvolvida e mais usada pelo público, esses preços cairão. E muitos estão prevendo que você poderá ter acesso à companhia humanoide por menos do que o valor do carro que estiver dirigindo em um futuro próximo. Agora, tenho que admitir que é espantoso. De muitas maneiras, é perturbador. Mas esses são avanços legítimos em engenharia robótica e IA que já levaram não apenas à criação de robôs humanoides em tamanho real com movimentos realistas, expressões faciais e capacidades interativas, como descrevi, mas agora estão criando uma tecnologia de IA robótica humanoide gigante. Agora, o que quero dizer especificamente quando falo em desenvolvimento de humanoides gigantes? Novamente, isso já existe e acredito que se chama gigante, mas a empresa que fabrica esses grandes dispositivos de IA robótica humanoide realistas pode ter de 30 a 45 metros de altura. Então, para fins de medição e comparação, imagine uma tecnologia de inteligência artificial robótica humanoide realista que seja maior do que a Estátua da Liberdade no Porto de Nova York. Mais uma vez, se a pergunta for específica, a estátua que ganha vida em Apocalipse 13 poderia ser alguma forma de tecnologia de inteligência artificial robótica humanoide. Novamente, se o pedido for possível, então essa tecnologia, meu amigo, já está aqui. A Bíblia nos diz que a segunda besta, que é o falso profeta, ordena que as pessoas criem qualquer que seja a imagem da besta em Apocalipse capítulo 13, que é uma réplica do anticristo ou talvez algum tipo de ídolo. Por quê? Exigirá adoração obrigatória para todos, com pena de morte para todos que se recusarem. Notícias. Então, a tecnologia de ter, se o anticristo estivesse na Terra hoje e talvez ele estivesse vivo e bem e nós simplesmente não o reconhecemos, ele não pode ser revelado até depois do arrebatamento da igreja. Mas se ele fosse revelado amanhã, e houvesse um pedido de é possível criar algo real, porque Apocalipse 13 deixa claro que é real. Possivelmente, potencialmente, pelo nosso texto, parece ter a capacidade de se mover. E, a propósito, essa tecnologia robótica humanoide gigante que mencionei a vocês, algumas das quais têm mais de 45 metros de altura, elas se movem, têm movimento humano. Então, a imagem, a estátua, seja lá o que for em Apocalipse 13. Parecia uma impossibilidade absoluta. Literalmente uma impossibilidade.
Para a igreja primitiva e para quase toda a história da igreja até os últimos anos. Mas você e eu, como vocês já me ouviram dizer muitas vezes, vivemos o suficiente para que o cumprimento dessas passagens proféticas esteja agora em um ponto em que você pode segurar sua Bíblia em uma mão, como estou fazendo hoje, criar conteúdo como estou fazendo agora e verificar e validar com imagens e documentação que você mesmo pode consultar, meu amigo, que isso não é uma tecnologia que chegará um dia. É uma tecnologia que já está aqui. Então, se a questão é se a imagem da besta em Apocalipse 13 pode ser algum tipo de tecnologia de engenharia de IA robótica humanoide, se a resposta for sim, com base em sim, então podemos dizer isso com segurança. Mas quando a questão é se a interpretação correta é correta, não perca isso. Se você está me perguntando se essa pode ser a imagem da besta, bem, poderia ser uma oportunidade bem ampla para preencher as lacunas. Poderia, sim, possivelmente poderia. Parece que pode ser algum tipo de tecnologia conectada ao que eu estava falando? Claro, eu posso entender aqueles que querem construir essa ponte e dizem: parece que é para onde estamos indo. Porque você sabe de uma coisa? Parece que é para onde estamos indo. Mas se a questão é se a interpretação adequada de Apocalipse 13, 14 e 15 nos permite fazer uma afirmação doutrinária de que a imagem da besta é absolutamente algum tipo de estátua robótica humanoide de IA, então a resposta por interpretação pura é não. Deixe-me terminar com isso antes de orarmos. Quando a Bíblia é literal, podemos acreditar que seja assim. Mas quando a Bíblia não é literal, não podemos forçar nossa narrativa preferida ou preconceitos no texto, a Trindade profana. E se há uma pepita de ouro que eu quero que vocês levem deste estudo bíblico, esta certamente seria uma das coisas mais importantes que eu gostaria que vocês entendessem sobre a compreensão da Bíblia. A Trindade profana é revelada pela primeira vez em Apocalipse, capítulo 13. O dragão que é Satanás, a primeira besta que é o anticristo, a segunda besta que é o falso profeta, mas eles não serão revelados ao mundo como um todo até depois do arrebatamento da igreja. Então, minha oração por vocês, por todos vocês, é que nunca precisem enfrentar esta tribulação vindoura, o terror e o julgamento ordenados por esta trindade profana, nem testemunhem o cumprimento desta profecia e da estátua ou imagem da besta. Minha oração por vocês é que nunca vejam isso ou sejam expostos a isso pessoalmente, porque se forem, é porque foram deixados para trás. E como sempre dizemos, embora a Bíblia nos dê muito sobre o Anticristo, mais de 100 passagens na Bíblia onde Deus certamente queria que fôssemos informados sobre o Anticristo. Mas a grande verdade na profecia bíblica é esta: se você mantiver sua vida escondida em Jesus Cristo, você nunca terá que se preocupar com os terrores do Anticristo. Como eu sempre digo, Mateus meia-noite e 44, estejam vocês também apercebidos, porque numa hora em que vocês não pensem, virá o Filho do Homem. Posso encerrar pedindo o privilégio de orar com vocês e fazer o que acredito ser a pergunta mais poderosa que já lhe fizeram? Você está bem com Deus? Você está